Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora conosco, ora comigo, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à minha e à sua existência. E onde está nesta nova semana que começa com desafios, com alegrias, e na proximidade do Natal, mas ainda dentro do tempo de Advento, não queimemos as etapas, ore comigo. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em quem depositamos toda a nossa confiança. Iluminai o nosso coração, o nosso entendimento, para vivermos na vossa presença, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Caro irmão e cara irmã, o Evangelho deste dia, extraído de São Mateus, capítulo 23, versículos São Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus foi ao templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade fazes tudo isto? Quem te deu tal direito? Jesus respondeu-lhes: vou fazer-vos também uma pergunta. E se me responderdes a ela, dir-vos-ei com que autoridade faço isto. De onde era o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a deliberar, dizendo entre si: se respondermos que é do céu, vai dizer-nos: por que não lhe destes crédito? E se respondermos que é dos homens, ficamos com receio da multidão, pois todos consideram João como profeta. E responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, disse-lhes: então, não vos digo com que autoridade faço isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoe-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos no tempo do Advento, o tempo de prepararmos o nosso coração e a nossa estrutura mental para recebermos o Senhor que vem, o Senhor da vida, aquele que dá sentido a mim e a sua existência. O Senhor vem ao nosso encontro. É tempo de esperança, é tempo de esperar. É tempo de esperar o Senhor que vem. Essa espera, caríssimos irmãos e irmãs, acontece na memória, no tempo e no olhar. Sim, caro irmão e cara irmã, este tempo de Advento é um tempo que acontece nestas três palavras. Na memória, porque para nós cristãos, e ontem eu refletia exatamente um pouco sobre esta realidade, para nós cristãos católicos, a memória é fundamental. A memória é fundamental. E a memória, para mim, pessoalmente, remete dos meus estudos de teologia, e cito de memória a palavra zikaron, que significa memória, mas é uma memória atualizada, atualizante, ou seja, uma memória que se atualiza. E, portanto, para mim, cristão, para si, cristão, a memória implica, durante este tempo da Quaresma, recordar aquilo que o Senhor fez, ou seja, o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, quis salvar o gênero humano e por isso enviou o seu Filho, que nasceu da Virgem Maria. Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. São Paulo diz de maneira muito clara: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Portanto, é isso que nós recordamos, ou seja, o cristão recorda este grande acontecimento da história da nossa salvação, a entrada do Verbo na história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, o Advento é o tempo em que eu atualizo esta memória, percebendo, e aqui está o desdobramento, ou seja, e passo a explicar, talvez não quero ser complexo na linguagem. O primeiro aspecto, vou tentar ser o mais simples possível. A primeira memória é recordar aquilo que aconteceu. Cristo veio ao mundo para salvar-nos. Cristo veio ao mundo para que nós
tivéssemos vida e vida em abundância. Este é o ponto-chave da vinda de Cristo. Mas a segunda memória, sempre ligada a este primeiro ponto da nossa reflexão, é a atualização desta memória. Ou seja, como Cristo nasce hoje na minha vida. É a primeira parte desta segunda memória. Como Cristo nasce hoje na minha vida. Nos meus gestos, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na minha maneira de agir e de ser e de estar na vida e no mundo. Esta é a primeira realidade. A segunda parte desta segunda memória é saber que teremos o acontecimento de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a parousia, a última vinda de Cristo Jesus, em que o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. E não tenhamos dúvidas. Não te iludas, meu irmão e minha irmã. O Senhor virá com justiça. O Senhor virá com poder e glória. O Senhor virá ao encontro de todos nós, caro irmão e irmã. Essa é a primeira palavra, a memória, Zícaron, a atualização do mistério. A segunda palavra é o momento. O momento, caríssimos irmãos e irmãs. O momento, o cristão pensa aqui e agora, ou seja, aquilo que foi anunciado no passado atualiza-se no presente e desdobra-se no futuro, acontece aqui e agora, ou seja, é uma decisão de vida, é radical aquilo que nós temos, que o Senhor pede a nós. Nós temos de abraçar a proposta de Jesus, temos de abraçar o nascimento de Jesus, temos de carregar Jesus nos braços, esse menino que nascerá, mas ao mesmo tempo colocar o nosso coração nesta última vinda de Cristo Jesus. O Senhor virá, não nos esqueçamos. Então, ou seja, é um momento, e o momento para Deus não há passado, não há futuro, há apenas o presente. E como não recordar as palavras de Nicolau de Cusa, em Deus o pretérito e o futuro coincidem no presente, ou seja, o passado e o futuro em Deus é apenas o presente. Não sei se me faço perceber. Enquanto nós vivemos com esta categoria do tempo, ou seja, nós compreendemos a realidade das coisas do tempo. Para nós o tempo passa. Para Deus existe apenas a eternidade, ou seja, a compreensão da realidade para Deus é distinta da nossa compreensão. Portanto, é o momento de Deus. E esse é o momento propício em que nós temos a possibilidade de viver este momento e eternizar esse momento da presença de Deus em nós e irmos preparando o nosso coração e a nossa vida. E a última realidade que podemos refletir neste dia é o olhar. Nós fomos, Cristo olhou-nos primeiro, e quero aqui apresentar, quero pensar, por exemplo, na experiência dos reis magos que estão diante do menino Jesus. É Jesus quem olha primeiro para eles. É Jesus quem contempla primeiro essas criaturas. E só contemplando o ser humano aprende a contemplar o Senhor. Então, o nosso olhar, durante este período de advento, volta-se intensamente para o Senhor da vida. O nosso olhar, neste período de advento, volta-se com poder para o Senhor. Ou seja, o nosso olhar deixa-se aferrar, apreender pelo olhar do Senhor. E apreendidos pelo olhar do Senhor, nós aprendemos então a olhar verdadeiramente, a olhar com amor, a olhar com caridade, a olhar com justiça e a olhar com responsabilidade, a olhar com este compromisso de que sem Deus a nossa vida não tem sentido. Sem Deus a nossa vida é completamente vazia. E, portanto, precisamos esvaziar o nosso coração de coisas supérfluas para enchermos o nosso coração com aquilo que é essencial. E o tempo do Advento, este tempo em que nós vamos tirando as coisas velhas do nosso baú e procurar renovar aquilo que deve ser renovado. Meu irmão e minha irmã, votos de continuação de um santo Advento com a presença do Senhor. E ficamos por aqui. Por hoje é uma breve reflexão, não entramos no Evangelho, que é a palavra do Senhor, mas de certa forma tocamos também a autoridade. Com que autoridade Jesus faz isso? Ele é Deus, meu irmão e minha irmã. E o pecado da humanidade nos nossos dias de hoje é a incredulidade, ou seja, a falta de fé. O maior pecado é duvidar das obras do Senhor. Duvidar que o Senhor é Deus, duvidar que o Senhor tem poder, duvidar que o Senhor é o autor de tudo aquilo que existe. A presunção, ou melhor, não a presunção não, mas a autossuficiência que aferra o coração do homem é exatamente aquilo que deve ser purificado neste tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.